Já ouviu falar da história bíblica do Davi e do Golias? Então, a história de Davi e Golias é interessante, porque Golias era um gigante que tinha um tumor cerebral que fazia que ele não parasse de crescer. Se você olhar no Guinness Book, várias pessoas desses são os mais altos do mundo têm esse mesmo problema. E ele, por causa desse tumor, ele não enxergava bem. Ele era um cara grande, forte e tal, mas esse problema acabava comprimindo os nervos ópticos dele, ele não enxergava bem. E aí, Davi, quando foi lutar contra Golias, olhou e falou: se eu chegar perto desse cara, ele vai acabar comigo. Mas ele é grande, ele é lento, ele não enxerga bem, eu vou lutar de longe. E eu vou lutar com outras armas, né? Eu não vou lutar com a espada como ele está preparado, eu vou usar o estilingue aqui, né? Pra lutar contra ele. Ele acabou derrubando com uma pedrada, né? Derrubou Golias com uma pedrada. Quer saber o que essa história tem a ver com empreendedorismo e o livro que vamos debater hoje? Então fica ligado que o ResumoCast está começando agora e o nosso convidado é o Gustavo Caetano, que tem muita experiência prática para falar sobre esse assunto. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. A história de Davi e Golias reflete muito o que está acontecendo nos dias de hoje nos negócios. Todo mundo já percebeu que empresas pequenas, parecidas com o Davi, estão superando empresas grandes e tradicionais, que se assemelham ao Golias. Quando você vê uma empresa como o Nubank entrando no mercado de banco, cara, você é doido, né? Você vai brigar no mercado contra banco, que é quem tem mais dinheiro no Brasil hoje é banco, né? E o cara entra e faz um estrago. Por quê? Porque ele entra para fazer o que o grande não consegue fazer. A lógica agora do Davi, né, contra o Golias é: faça o que o grande não consegue fazer, né? Bata no grande onde ele é ineficiente. Então, todas essas startups que têm surgindo em grandes mercados e revolucionando esses grandes mercados, elas têm feito exatamente isso. Eles têm feito o que o grande não consegue fazer. Então, é diferente, né, de uma briga de você querer entrar no mercado e falar: não, vou brigar de igual para igual, vou entrar no mercado de fintech e vou botar mais dinheiro na televisão do que o Bradesco põe. Você não vai conseguir ganhar essa briga nunca. Então, a lógica agora, né, o Nubank, por exemplo, ele é um cartão de crédito e um aplicativo. Todo mundo tem, todos os bancos têm um cartão de crédito e um aplicativo. Por que o Nubank consegue crescer muito mais rápido do que qualquer outro banco? Porque ele tem comodidade. Você pedir um cartão pela internet sem falar com ninguém, o cartão chegar na sua casa, você desbloquear sem falar com ninguém. Outro dia eu estava nos Estados Unidos, passei o cartão do meu banco, ele bloqueou por causa do valor, eu não tinha feito aquele aviso viagem e tal, e aí fez o bloqueio lá, estava comprando negócio na Apple e tal, aí você tem que ligar, cobrar no banco, no 0800, sei o que e tal, tempão na linha, e aí na hora que você consegue falar com alguém, ele fala: não, porque a gente, né, teve a suspeita que era uma fraude, mas bloqueamos para sua segurança, a gente bloqueou o seu cartão. Pô, mas e aí? Não, mas fica tranquilo, Gustavo, nós estamos mandando outro lá para sua casa em Belo Horizonte. Pô, tô aqui nos Estados Unidos, eu estava em São Francisco. E aí passei o meu cartão do Nubank, ele fez um bloqueio também de segurança. Eu entrei pelo aplicativo e falei: não, sou eu que estou comprando. Aí a menina falou assim para mim: ó, mineirinho, não gasta muito dinheiro aí não, mas vou liberar para você. Deu chat do aplicativo. Então o que é que ele está fazendo ali? Ele está vendendo comodidade, ele está resolvendo o meu problema de um jeito diferente. Os problemas, Gustavo, olha que interessante, os problemas não vão mudar, né? O problema de guardar dinheiro, de investir dinheiro, esses problemas sempre vão existir, sempre existiram, sempre vão existir. O como que vai mudar? Como que eu guardo meu dinheiro? Como que é o modelo de negócio para investir dinheiro, né? E aí surgem XPs da vida, né? Surgem diversos players nesse mercado que estão fazendo o que sempre existiu, o problema que sempre existiu, só que de uma maneira diferente. Esse cara aí, o Gustavo Caetano, além de ser o autor do livro de hoje, Pense Simples, é o fundador da Sambatec, uma das startups mais inovadoras do Brasil. Ele também foi eleito pelo MIT como uma das mentes mais inovadoras da América Latina, fundou a Associação Brasileira de Startups e estudou inovação em Stanford, MIT, na Disney e na Singularity University.
E a ideia desse livro era trazer, Gustavo, um pouco da simplicidade para o dia a dia das pessoas, né? Eu vejo que a tendência do empreendedor, do inovador, daquela pessoa que quer transformar, muitas vezes é de tornar as coisas mais complexas do que elas deveriam ser. Então, a ideia do meu livro é resolver esse problema muito específico, que é trazer a simplicidade para o dia a dia das pessoas e mostrar que inovação pode ser mais simples do que todo mundo imagina, né? Você não precisa ser, para ser um inovador, você não precisa ser um cara PhD em ciência da computação ou um cara que está preparado para fazer foguete, né? Ou turbina de avião. Você pode ser um cara que traz a inovação para o dia a dia de um negócio tradicional, né? Como um salão de beleza, como uma sala de um consultório médico ou até de um dentista, né? O livro Pense Simples foi publicado pela primeira vez em 2017. O autor do livro de hoje nasceu em Aragui, Minas Gerais, onde cresceu ouvindo as histórias que a sua avó contava sobre o empreendimento do seu bisavô. O autor conta que o seu bisavô tinha um negócio internacional, sendo uma das mais prósperas empresas do ramo no Brasil. Mas a família do autor não percebeu que o mundo estava mudando com a chegada de um novo material no mercado, o isopor. Essa história marcou muito a minha vida, assim, porque eu convivi de perto com isso, né? Então, vovô, meu bisavô e meu avô vieram de Portugal, montaram uma indústria de cortiça aqui no Brasil. E cortiça, na época do vovô, cortiça todo mundo conhece pela rolha, né? A rolha de vinho é feita de cortiça, que é uma casca de árvore prensada, né? Então, você tritura a árvore e depois você prensa ela e você faz, né, diversas coisas. Uma delas era a rolha, mas na época do vovô, o grande negócio dele era isolamento. Então ele usava cortiça em câmara frigorífica, por exemplo, e virou um império. Você tem uma ideia, minha mãe nasceu numa casa no Morumbi, em São Paulo, de 4 andares com elevador dentro, né, na década de 60. O vovô era dono de um monte de coisa no Jardins, no Morumbi, era um império realmente que ele tinha montado. E ele acabou indo para Araguari, que é onde eu nasci, né, no Triângulo Mineiro, porque ali era uma região que ficava próxima das regiões produtoras daquela casca de árvore, era ali no Centro-Oeste. Então ele ia para lá, triturava aquilo ali, montava as peças e aquilo exportava para o mundo inteiro. E era um império realmente, né? A vida que eles viviam era uma vida de muita riqueza. E um dia alguém chegou pro meu avô, falou assim: doutor Adriano, nós temos que olhar esse negócio aqui, uma tecnologia nova que tá chegando. E o vovô pegava aquilo, né? Minha avó fala que ele pegava e esfarelava, que não é porcaria, que é leve, que esfarela, é frágil, né? A cortiça é pesada, é firme. E era o isopor chegando no mercado. E quando o isopor chegou, ele tomou conta, né? Destruiu o mercado do meu avô, porque era muito mais barato, muito mais leve, muito mais fácil de transportar, e acabou quebrando, né, o vovô. E isso me trouxe um recado muito, muito importante, assim, como empreendedor, né, que o que nos trouxe até aqui, isso vale para qualquer negócio, não é certeza que vai nos levar até muito mais longe, né? Então, a importância de a gente ter a paranoia pela renovação dentro do negócio é gigantesca, senão qualquer negócio de qualquer tamanho acaba de uma hora para outra. Como a gente já viu outros casos, como a Nokia, por exemplo, que era a maior empresa do mundo, no maior mercado, né, do mercado de mais rápido crescimento do mundo, que era o mercado de telefonia celular, né, e simplesmente desapareceu de uma hora para outra. A importância de ter a paranoia pela renovação dentro de qualquer negócio. Os problemas das pessoas, historicamente, não mudam muito. O que muda é a forma como resolvemos esses problemas. Sou investidor hoje de 8 negócios, né? E eu tenho pensado sempre como que a gente consegue fazer, né, algo mais rápido, mais barato, né, com mais valor para o cliente, só que de maneira exponencial, né? E aí a gente criou, né, pensando aqui, lendo muito e tal, a gente criou uma regra interna de 10 vezes. É tudo que a gente for fazer aqui dentro da Samba, por exemplo, a gente agora tem que pensar como que eu faço isso 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato, 10 vezes mais valor para o meu cliente. Quando a gente pensa assim, você muda o tipo de solução para aquele problema. Então, o que eu descobri é que você só consegue crescer, melhorar 10 vezes alguma coisa, e aí já é um crescimento exponencial de alguma coisa, se você inserir um processo novo ou uma tecnologia nova, né? Então, é muito difícil que você consiga fazer o que você faz no seu dia a dia 10 vezes mais rápido, 10 vezes melhor ou com 10 vezes mais valor, sem adicionar uma tecnologia nova ou um processo novo. E aí tem um caso interessante, né? Outro dia um pessoal lá de Camboriú e tal, ia mandar um avião me pegar
pegar aqui para eu ver um apartamento que é o prédio mais alto da América Latina, lá, 81 andares e tal. Aí mandaram um aviãozinho para me pegar. Eu fui para lá e tinha um helicóptero, não sei o que e tal, para me liberar e tal. E minha mulher, com medo, falou, não, vai, acha um seguro de vida aí e tal, não quero que você fique também andando, né, de helicóptero, de avião e tal, né, esse tanto de coisa que tem acontecido. E eu fui no Google, busquei seguro de vida, achei a primeira empresa que apareceu lá foi uma empresa chamada Use. E aí entrei, né, e aí um robô veio me atender e falou, Gustavo, o que você quer? Eu quero seguro de vida. Ah, legal. Ah, qual que é a sua renda? Qual que é o tamanho da sua família? Você escala montanha? Você pula de paraquedas? Sei que. Então fez um monte de perguntas. Tentou me vender outro seguro. Você também quer um seguro para o seu celular? Você também quer um seguro para casa e tal? O robô era bem vendedor. Mas acabou que eu fechei um seguro de vida e na hora que eu recebo esse seguro, a pólice de seguro no meu e-mail, eu vejo que era um seguro da Caixa Econômica Federal. Eu falei, cara, olha o que a Caixa fez. A Caixa empacotou um produto que ela já vende do jeito tradicional, lá com né, o carinha tradicional, o corretor e tal, daquele método que demora às vezes 1 semana, 2 semanas para você fechar um seguro de vida. Ela vende o mesmo produto de uma tecnologia e um processo diferente. E isso ela consegue ter um produto que é 10 vezes mais eficiente para ela, 10 vezes mais barato e gera muito mais valor, 10 vezes mais valor para o cliente, no caso eu. Não precisei falar com ninguém, ligar para ninguém, assinar nada, tudo 100% digital. Então olha como é que a gente é possível revolucionar grandes mercados. Então todos os grandes mercados, Gustavo, são alvos das startups, né? Você pegar onde tem dinheiro, saúde, educação, fintech, né? Essas tecnologias para a área financeira, segurança pública e mobilidade. Eu acho que esses são os mercados onde os grandes negócios, os negócios de bilhão, vão nascer a partir daí. E aí vem o pensamento que eu sempre tenho, assim, né? Nos negócios novos que eu participo e tal, esse é um mercado grande o bastante, que se não for, não vale a pena, entendeu? Assim, uma coisa que eu aprendi aqui na minha história como empreendedor é que a primeira coisa que você tem que pensar, eu estou num mercado que é grande bastante, porque o mercado grande, como o mercado de fintech, por exemplo, que não é um mercado que tem surgido várias empresas de bilhão, que é um mercado de trilhões de reais, né? Então você começa a ter realmente muita oportunidade para muita gente, não é um mercado que uma empresa vira dona desse mercado. Você vê que tem grandes players nesse mercado de pagamento como Cielo, né, como Rede, como a Get, uma, né, do Santander e tal, e aí GetNet, e aí de repente você começa a ver surgindo players tipo Stone, tipo PagSeguro, várias outras e virando empresas de bilhão também. Então, quer dizer, é um mercado gigantesco, tem muita oportunidade. Então, eu diria para os empreendedores aí que estão buscando, né, novos negócios, pensando em o que são as tecnologias que vão impactar o futuro, pense primeiro no mercado. Qual que é o mercado? Qual que o mercado tem problema grande para resolver? Como o mercado de saúde tem muito problema para resolver, o mercado de educação. E aí, qual que é a tecnologia que eu vou usar para impactar positivamente esse mercado? Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Citações do livro. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. Nos dias de hoje, um negócio de sucesso pode ser um fracasso no dia seguinte se não estiver disposto a se moldar conforme as mudanças do mercado. A lição que eu quero compartilhar com você nesse livro é simples. Se o mundo muda, você tem que mudar também. A humildade é uma das chaves para a inovação. Quando perdemos a humildade, nos trancamos no nosso mundo e esquecemos de olhar para o mundo ao redor. É por isso que provavelmente nos próximos 15 anos, a maioria das grandes empresas que existem virarão pó. Esteja sempre disposto a destruir o seu próprio negócio, antes que o seu concorrente o faça. Os negócios disruptivos nos dias de hoje, as startups, costumam reunir nas suas equipes pessoas de diferentes culturas, diferentes backgrounds, com diferentes habilidades. Mas essas pessoas, a equipe, precisa entender e ter alguma coisa em comum. E essa coisa é o propósito do negócio. Eu já vi muitos projetos não dando certo, porque as pessoas envolvidas simplesmente não estavam alinhadas com um propósito único. Se cada membro da sua equipe tiver um interesse diferente, e isso acontece a todo momento, o negócio não vai funcionar. Mas trazendo essa discussão mais para a realidade, Gustavo Caetano,
Dá algumas dicas para quem não pensou ainda ou está tendo dificuldades para achar um propósito para o seu negócio. Tenho 2 macetes aí para o empreendedor que está buscando o propósito para o seu negócio. Primeira pergunta que você tem que fazer é: eu estou melhorando a vida das pessoas com isso? Né? E aí você começa a ver casos muito simples assim de empresas que simplesmente melhoram um negócio que já existia, que todo mundo já usava, mas né, traz uma melhoria para a vida do cliente ou do próprio fornecedor. Né? Então, alguns casos interessantes. Quinto Andar, o Quinto Andar pega um processo que era ruim, chato, todo mundo que já alugou algum apartamento sabe o tanto que é ruim, tanto que é difícil, tanto de documento, tanto que a imobiliária é inconveniente, né? Não liga para o cliente, é meio, o poder está na minha mão, se quiser, você vira meu cliente e tal. E aí, de repente, vem uma empresa como o Quinto Andar e resolve isso, melhorando a vida das pessoas, simplesmente pegando o que já existia e tornando aquilo ali mais fácil, né? A compra ficar mais fácil, né? O aluguel ficar mais fácil. Um outro caso legal, Singu, né? Do meu amigo Thales Gomes, que era o fundador da EasyTax, montou um negócio que é um Uber de salão de beleza. E que ele está melhorando a vida das meninas que antes tinham que trabalhar em salão, ganhando pouco e tudo mais. Agora elas trabalham no horário delas, como se fosse um Uber, né? Se eu quiser trabalhar à noite, de dia, de manhã e tal, eu posso trabalhar e ir para qualquer lugar, como tem a mobilidade, e melhora a vida do consumidor na outra ponta, que às vezes eu não tenho tempo de sair para ir no salão, a mulher quer ir, mas não consegue, ela vai no escritório e pode fazer a unha, pode fazer qualquer coisa ali no lugar de trabalho. Então, e um outro caso interessante, que é outra empresa que virou empresa de bilhão recentemente, é o Gympass, né, que inclusive a gente usa aqui na Samba, porque ele ajuda, né, as pessoas, o propósito é muito forte ali e é muito simples, que tem academia, tem horário vago em academia, gente, eu vou te incentivar a ir para academia, eu vou fazer que você tenha um custo barato, você possa ir nas melhores academias do Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, aí eu já tenho academia do Gympass. Então, primeira coisa que eu pensaria era isso, eu estou melhorando a vida das pessoas, e como que eu melhoro a vida das pessoas? É um propósito forte, né? E o segundo ponto que eu pensaria na hora de construir um propósito pode ser que eu esteja arrumando algo que já existe, mas está errado, não precisava existir. Tem muita coisa que funciona hoje, dentro de empresa grande, por exemplo, que na hora que você pergunta, fala assim, por que isso é assim? A resposta é, porque sempre foi assim, né? E isso acaba ali. E aí tem muita coisa que não precisava existir, mas que existe porque sempre existiu. Então, um caso interessante, um dia eu estava com o diretor da TV Globo em São Paulo, tinha um monte de fita em cima da mesa dele. Aí eu falei, o que é esse trem aí? Fita para enviar comercial e tal, se qualquer empresa aqui do Brasil quiser mandar um comercial para passar na televisão, tem que mandar por fita, por motoboy. Gente, podemos tentar resolver esse negócio? Pode, vocês derem conta. Criamos um sistema, plugamos 400 agências de propaganda na Globo, tem uma demanda gigantesca por isso, quando a gente mostrou para as agências, todo mundo, não, eu quero testar, quero usar e tal. A Globo fez um anúncio no jornal falando que agora as empresas poderiam enviar comerciais de maneira digital para ela, e na hora que fez esse anúncio, a maior empresa do mundo, chama AdStream, fica em Londres, bateu aqui em Belo Horizonte, falou, não, queremos comprar esse trem aí. A gente achou que eles tinham um mingauzinho, acabamos vendendo para eles e criamos uma solução. Na época a gente vendeu 50%, depois vendemos o outro 50%. A gente criou uma solução que virou a maior solução de distribuição de comerciais aqui da América Latina. Só no Brasil está em 25 emissoras, aí tem vários escritórios agora na América Latina, que a gente criou isso através da percepção que por que isso é assim? E buscar, assim, conformar um pouco com o que existe. Então, acho que o propósito tem que ser menos, vou criar uma história bonitinha, né, para contar para a mídia, e um negócio mais real, que eu estou melhorando a vida das pessoas ou estou arrumando alguma coisa que não precisava existir? Estou melhorando alguma coisa que existe, mas é ruim, não funciona bem. A gente sabe da importância de validar problemas, validar soluções, validar mercados, validar desejos e aspirações dos consumidores. E hoje em dia os processos de validação estão cada vez mais acessíveis para os empreendedores. Por conta de ferramentas, meios de comunicação, marketing, mídias, hoje quem cria um projeto novo não tem mais a desculpa de investir pesado em algo que não soluciona o problema das pessoas, algo que não melhora a vida de ninguém. Então, é muito legal isso, porque a gente costuma... Tem uma regra do exército canadense que eu sempre digo, que ela diz o seguinte: se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer, né? Se você tem um plano na sua frente aqui, no caso dos soldados, você tem um mapa na sua frente. Soldado, você olhou para o chão, o
o mapa fala que tem um rio passando aqui. Você olhou para o chão, não tem um rio, não começa a nadar na areia, não. Acredita no que você está vendo. E a mesma coisa serve para a gente como empreendedor. Muitas vezes a gente acredita muito no que está no papel, né? No que está no plano. Você colocou, se eu preciso vender só para 1% do mercado, eu já vou virar uma empresa de 100 milhões de faturamento. Mas vender para 1% do mercado muitas vezes é quase impossível, é muito difícil fazer. E as pessoas tendem a achar que acreditar naquilo que está no papel. Então é muito mais importante do que gastar muito tempo fazendo planos mirabolantes, né? Business plan com análise de risco, análise de cenário, não sei o que isso não tem valor nenhum, a não ser que você tenha o dom de prever o futuro. Isso é uma falsa sensação de segurança, né? O planejamento de longo prazo é uma falsa sensação de que você controla o futuro. Se você não consegue fazer isso, você tem que validar cada etapa, né? E aí tem um caso legal aqui que aconteceu com a gente, até recentemente, tem 2 anos, a gente achou que fazia sentido criar, e veio talvez de feedback do mercado. Estava uma vez eu estava numa reunião com o presidente da Oracle no Brasil, e aí, o Ciro e tal, e aí conversando com o Ciro, você falou, Gustavo, tem muita dificuldade de mandar conteúdo em vídeo aqui dentro da Oracle, eu tenho que chamar uma produtora, gravar o vídeo, mandar, não sei o quê, porque eu não posso mandar isso via WhatsApp, a gente tem que mandar numa rede dentro da rede da Oracle e tal. Eu queria fazer como se fosse um Snapchat, só que fechado, né? Pô, genial, vamos fazer e tal. E aí voltei pra Samba, trouxe essa ideia pra cá, a gente pensou em entrar nela e tal, fizemos um negócio chamado Cast, que era o Snapchat corporativo. Eu podia gravar, mandar para grupo fechado, outra pessoa interagir, mandar texto, tudo que tem ali no Stories do Instagram hoje, a gente criou, só que pro mercado corporativo. Cara, começamos a conversar com um monte de empresas, todo mundo, não, tem muito interesse e tal. Pegamos algumas empresas para fazer beta teste, na época Microsoft, Cargill, umas empresas grandes interessadas em testar. A gente, nossa, esse produto vai bombar, né? E aí, na hora que a gente terminou o produto, gastamos um dinheiro nele e tal, e colocamos esse produto para rodar, simplesmente as pessoas não usavam. Então, porque acabava que o cara já usava no dia a dia dele o WhatsApp, usava outras maneiras de se comunicar, que era muito mais simples, já estava, né, ali no cotidiano. E aí eu lembrei até de uma frase uma vez eu estava num evento com o fundador do LinkedIn, e ele falou que se você quer criar um aplicativo que entra na vida das pessoas, você vai ter que tirar um dos 5 aplicativos que ele entra. E aí um dos 5 é um aplicativo de e-mail, o WhatsApp, às vezes o Instagram, às vezes o Facebook, então você vai ter que brigar por esse espaço aí, porque a pessoa não consegue entrar diariamente em mais do que 5 aplicativos, assim, todo dia, né? E aí isso foi muito pesado pra gente, porque a gente realmente tinha se empolgado muito, investimos muito nesse negócio, e o mercado bateu na gente, né, com muita força, assim. O mercado bateu com muita força no Gustavo Caetano, mesmo com toda a experiência dele. Então fica aí a dica valiosíssima. Faça a sua lição de casa. Aprenda sobre o mercado. Até tem um videozinho que eu publiquei outro dia no Instagram e no LinkedIn que mostra um cara fazendo um monte de firula, né, antes da luta e tal, e aí mostrando Canvas, Business Plan, não sei o quê, tipo assim, tudo que você vai fazer. Aí de repente o outro vai lá e dá um soco nele e derruba ele, aí põe em mercado. É exatamente o que aconteceu com a gente, né? A gente fez tudo o que tinha para fazer. Esse a gente fez by the book mesmo. Você tem um teste, tem um protótipo, validamos o protótipo, validamos proposta de valor. Eu fui para Stanford só focado nisso. As pessoas do Stanford deram um feedback super positivo. Não, tem mercado, é grande, vai em cima, não sei o que. O Slack estava crescendo, né? Continua crescendo loucamente, fazendo comunicação corporativa e tal. Mas realmente a gente não achou o caminho certo, né, para esse produto. Lições importantes da obra Pense Simples. Nada dura para sempre. As empresas mais inovadoras não são apenas aquelas que lançam novos produtos ou serviços, mas as que criam mercados que ainda não existiam. Esse é o desafio do empreendedorismo atual. Lição 2. Não se conforme. A única maneira de criar um futuro diferente do que vivemos hoje é através da experimentação, usando o seu desapontamento com o presente para criar algo disruptivo no futuro. Peça ajuda. Os pesquisadores descobriram que 1/3 dos empreendedores bem-sucedidos sabem que não têm todas as respostas e que precisam pedir ajuda para resolver problemas, seja conversando com a família, com amigos ou com mentores. Esse número cai para 14% entre os empreendedores que tiveram que fechar seus negócios.
Lição 4. Entre em ação. Hoje, executar é barato e planejar é caro. Portanto, planeje rapidamente, execute ainda mais rápido e siga ajustando as coisas ao longo do processo. Já conhece o Resumo Cast Premium? É a área exclusiva para ouvintes muito especiais do Resumo Cast que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. No Resumo Cast Premium você escuta os episódios semanais no domingo ao invés da segunda-feira. Os episódios não têm anúncios comerciais, como esse. E também, na área Premium, você encontra uma coleção de resumos em áudio de 10 minutos de duração. Eu estou gravando pessoalmente esses áudios de 10 minutos e a nossa audiência tem dado um feedback muito legal sobre eles. Várias pessoas estão utilizando para fazer uma curadoria e descobrir quais são os livros mais legais pelos quais elas mais se interessam antes de comprar o livro, ou até mesmo escutar um episódio normal do Resumo Cast que tem 40 minutos. Então eu te convido para conhecer o Resumo Cast Premium e ajudar eu e a toda a equipe do Resumo Cast a continuar empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros, com uma pequena mensalidade que é menos do que 2 cafezinhos por mês. Vá lá então, visita resumocast.com.br/premium, faz a sua assinatura e manda um feedback sobre o que você achou. Gustavo Caetano, o que é inovação para você? Para mim, inovação é resolver problemas de maneira simples. Se você não resolve um problema real de maneira simples, ela é uma invenção. Uma invenção é aquela inovação que não tem mercado, né? E você começa a ver um monte de invenção que não faz sentido nenhum. Mas o cara foi criativo, pensou num negócio legal e tal, mas que não faz sentido. Agora, a inovação não. Ela necessariamente precisa resolver um problema real de maneira mais simples do que é resolvido hoje. Então, você pegar todas as empresas que são super inovadoras, né? Pega a própria Reserva. A Reserva é uma empresa super inovadora no varejo, mas ela não é inovadora porque inventou uma camiseta diferente, né? A loja dela é de cabeça para baixo, não tem nada de inovação né? Não é inovação disruptiva ali. Ela simplesmente melhorou a proposta de valor de coleção, de não sei o que e tal. Tudo isso faz com que ela seja inovadora, resolvendo problemas, às vezes, muito simples. Desde o problema de compra, E aí tem um caso interessante, né? Eu fui convidado pelo pessoal da Amazon para conhecer o Amazon Go. E aí fui lá nos Estados Unidos e tal, conheci o supermercado, é incrível, porque você entra no supermercado, não tem gente, né? Você passa o seu celular, entra no supermercado, compra o que você quer, pega o produto que você quer, você pode enfiar no bolso, pode pegar um chiclete, enfiar no bolso e sair da loja. Pronto, não passa em nenhum leitor, nem nada, você simplesmente sai e ele, por câmera, ele reconhece o produto que você pegou e vai embora. E esse negócio, para mim, é brilhante, porque o que a Amazon pensou, assim, olha, ela tinha comprado a Whole Foods, que é uma rede de supermercado grande dos Estados Unidos, falou, olha que interessante, né? O cliente de supermercado tradicional, ele pega um carrinho, entra no supermercado, enche o carrinho, chega no caixa, esvazia o carrinho, passa o potado do caixa, enche o carrinho de novo, chega no carro dele e esvazia o carrinho. Então, olha quantas etapas, né, o cara tem que passar para comprar um produto, tanto de fricção que existe na compra, né? Quantas vezes já foi no supermercado que você chega num Carrefour da vida e você olha a fila e fala, nossa, nem a pau que eu vou enfrentar essa fila, vai embora. Né? E sai e vai embora e ele perdeu aquela compra. O que a Amazon repensou foi isso, um negócio de 100 anos, que todos os supermercados em todos os lugares do mundo eram do mesmo jeito. Se chegar no supermercado em Araguari é assim, em Nova York é assim, em Londres é assim, né? Com um modelo tradicional. E aí vem um cara da indústria diferente, que é fanático por resolver problemas, né? Por tirar fricção, no caso deles, tirar fricção de compra, olhou aquilo e falou, gente, a inovação aqui é retirar toda a fricção que existe para o cara comprar e tornar a vida dele mais fácil. Então é isso que eu acho que tem que ser o foco do empreendedor que quer criar algo inovador. A gente tem que resolver problemas reais, não tem que inventar problema novo e tal. E aí, problemas reais estão aí, existem. Problema de comunicação, problema de status. Então, quando você vê um Instagram da vida, o Instagram vive disso. Você entra no Instagram agora, vai ter um monte de gente na praia, um monte de gente na balada, um lugar legal, um lugar bonito e tal, que é um mundo, não é um mundo verdadeiro aquilo ali, mas é um mundo de mostrar, né? Então, eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter o tempo inteiro. Qual o problema que eu estou resolvendo, que seja um problema grande, e de que maneira eu estou resolvendo para que seja realmente inovador.
Nós não somos bons em prever o futuro. Não é uma tarefa intuitiva para os seres humanos, mas mesmo assim tentamos fazer a todo momento. Algumas coisas acontecem, dão certo realmente, outras coisas, a grande maioria, não. Por exemplo, bolsa de valores, investimento em ações. Todo mundo tenta prever qual é a ação que vai subir, qual é a ação que vai cair. Algumas pessoas dizem que tem uma intuição, mas da onde é que vem essa intuição? De experiências passadas, ou seja, eu já vi esse padrão antes acontecer e eu acho que vai se repetir. Algumas vezes até se repete, mas aonde está escrito que tem que se repetir? E os indicadores financeiros funcionam da mesma forma, porque todos eles são baseados em dados passados, coisas que já aconteceram. A gente tende, Gustavo, a imaginar que o futuro é uma continuação do passado. Então, quando a gente projeta o futuro, a gente sempre projeta o futuro pensando no dia de hoje. Então, o nosso futuro, se eu pedir para qualquer pessoa, tenta projetar os próximos 10 anos. Você vai projetar 10 anos com um mundo muito parecido com o mundo que a gente vive hoje. Vai botar, às vezes, um dronezinho, um robozinho e tal, mas não vai imaginar que não vai existir a maioria das coisas que a gente tem hoje na nossa frente. Então, por exemplo, vai ter impressão 3D de comida na nossa casa. Eu vi impressora 3D de comida na Singularity, né? Então, daqui 5 anos, todo mundo vai ter uma impressora 3D, você vai comprar a receita, vai imprimir a comida a partir daquela receita que você comprou na internet. Aí a maioria das pessoas deve estar pensando, não, isso não vai acontecer, isso não vai chegar aqui, isso vai demorar, isso não vai tal. E aí esse é o nosso problema. Então a gente cria essas barreiras mentais baseadas sempre no que a gente já viveu. E aí a gente não consegue projetar futuros. Então as pessoas imaginavam, na década de 60, quando o homem foi à Lua, as pessoas olhavam para o ano 2000 e imaginavam que, nossa, no ano 2000 nós vamos passar férias na Lua. Que nós fomos na década de 60, nós fomos para a Lua uma vez, nós vamos toda semana, né? O povo de Goiás achava que a pousada do Rio Quente lá ia montar na Lua, né? Que eles iam ter pousado do Rio Quente na Lua. Por quê? Porque é natural. É um crescimento que a gente acredita que ele é sempre linear. O problema das inovações é que elas vêm resolver esses problemas, só que de maneiras diferentes, e aí, de repente, o problema de transporte, por exemplo. A gente vê agora surgindo vários carros autônomos aí, que o Uber daqui a pouco vai entrar com carro autônomo, né? O Google já tem uma empresa nos Estados Unidos testando o carro autônomo e tudo mais. E aí o nosso pensamento é sempre, não, isso não vai chegar, não. Imagina Belo Horizonte ter carro autônomo aqui, não sei o quê. Daqui 5 anos a gente vai ver um monte de carro autônomo na rua, né? Possivelmente os Ubers todos aqui de BH vão ser autônomos. Só que a gente não consegue imaginar isso, né? Então esse é um outro problema que a gente tem, assim, na hora de projetar futuros, e por isso a gente tem que validar sempre o presente, mas sempre tentando fazer experimentações de futuros possíveis. Hoje a gente testa coisas diferentes do que a gente sabe fazer, do que a gente está acostumado na nossa operação, ou pode ser que daqui a pouco a gente entenda que tudo que a gente faz hoje não tem valor nenhum para o mundo de amanhã, né? E é o que várias empresas como a Kodak, Xerox, várias dessas empresas descobriram da pior maneira possível, né? Que as pessoas simplesmente... não é que as pessoas iam deixar de tirar foto ou deixar de compartilhar fotos, né? Eu tive aula quando eu estudei no MIT, eu tive aula com uma mulher que foi diretora de inovação da Kodak, né? Todo dia eu tento apagar tudo que ela me falou, mas uma das coisas que ela falava lá que era muito legal é que a Kodak era uma empresa de compartilhar emoções. Esse era o propósito da Kodak, né? E ela, por que me pareça, a Kodak não enxergou isso, porque o Instagram é exatamente isso, né? No mesmo ano que a Kodak faliu, o Instagram era vendido por $1 bilhão com 14 funcionários, porque resolvia um problema, que era o problema que a Kodak já tinha descoberto, que era as pessoas querem compartilhar suas emoções, quer mostrar fotos do seu filho, quer mostrar aniversário, quer mostrar foto do casamento. Não é que as pessoas não querem mostrar, só que é o jeito de fazer isso que mudou, né? Então nós temos que ter muito cuidado nesse processo de inovação para não pensar sempre a inovação baseada no passado e sempre tentar experimentações de inovações que podem impactar o futuro. Diretora de inovação da Kodak. Esse deve ter sido o pior emprego da história da humanidade.
principal aprendizado da obra Pense Simples é que inovação é muito mais corriqueira do que se pensa. Ela está no nosso dia a dia, naquele problema tão aparente, mas que sempre foi corrigido da mesma forma, onde muitos não enxergam novas soluções. Naquela sua dor que é comum para um grande número de pessoas. Ah, mas eu sou pequeno. Jamais se incomode com seu tamanho. A inovação normalmente nasce de pequenos Davis e não de grandes Golias. No empreendedorismo atual, inúmeros negócios pequenos têm incomodado empresas gigantescas. Então você deve começar pequeno. É assim mesmo que as coisas acontecem. Primeiro parecem minúsculas, depois ganham corpo e crescem de um jeito que se tornam fundamentais. Você pode começar no seu quarto, apenas com um notebook ou um smartphone, uma ideia na cabeça e fundar um negócio sustentável que gere muita felicidade para você e satisfação para os seus clientes. Empreendedorismo é solucionar problemas. E ninguém se importa tanto assim com o tamanho do seu escritório. O que importa é o tamanho da sua solução. Gustavo Caetano, por que é tão difícil inovar? Por que as empresas, as organizações e até mesmo os seres humanos não se sentem mais confortáveis em fazer algo diferente depois que já virou um hábito, já virou uma rotina? Eu acho que geralmente as empresas têm dificuldade de mudança. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai é médico, é hematologista, né? Hematologista é médico que cuida de sangue, né? E papai me ensinou um negócio na época de vestibular, né? Lá atrás, estudando biologia e tal, que a gente tem dentro do nosso organismo os glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos são a defesa do organismo. Então, quando você tem um vírus da gripe, por exemplo, entra no seu corpo, o organismo identifica aquilo como corpo estranho, né? E aí os glóbulos brancos vão lá para atacar aquilo ali, para matar esse corpo estranho. E isso é legal porque é exatamente o que acontece dentro das grandes empresas, né? Ou das empresas tradicionais, né? Quando você pega uma empresa tradicional, ela tem o glóbulo branco lá dentro também. Geralmente é o RH, financeiro, jurídico, TI, compliance, né? Todas essas áreas dentro das empresas são glóbulos brancos. Por quê? Porque elas são a defesa da empresa, né? Imagina uma empresa com, sei lá, 1.000 funcionários, 10 mil funcionários, que não tem processo, não tem regra, não tem compliance, não tem, né, um monte de coisa que precisa acontecer numa empresa dessa para ela girar. Então, esse é o problema. Mas o que a gente identificou? Se você trouxer essas áreas, são glóbulos brancos, e mostrar que a inovação é parte do DNA da empresa, que é parte do DNA da empresa errar, experimentar, testar coisas que estão às vezes no limite, né, do que é legal, o que não é, porque a empresa tem que sempre tomar esse cuidado. Se você pegar as empresas mais inovadoras do mundo, elas sempre estão à beira da ilegalidade, né? O Airbnb, né, direto, né, tem algum tempo aí, os maiores hotéis de Nova York se uniram para entrar na justiça contra o Airbnb. Uber, vários lugares do mundo, teve gente protestando, entrando na justiça, proibindo o Uber e tal. Não é muito ainda nebuloso. Por quê? Porque são inovações que estão à frente da legislação. Então, a legislação geralmente está há 20 anos atrás do que acontece. E as empresas têm dificuldade de trabalhar nesse limite, né? Pega uma outra empresa que é de um amigo meu, Max Milhas, em vez de vender milha, né? Então, até que ponto isso, né, tá à beira ali. Por quê? Porque tá no limite do que é possível e o que não é possível, né? Do que é legal e o que não é legal. Então, o que a gente tem que imaginar sempre é como que eu trago os glóbulos brancos da empresa para o processo de inovação, para que ele enxergue que os corpos estranhos aqui que estão entrando, as ideias estranhas, a proposta de fazer coisas diferentes, ela tem que fazer parte do DNA do negócio, né? Então, para mim, o mais importante na hora de pensar em trazer inovação, enraizar a inovação nas pessoas, é levar isso pro dia a dia das pessoas. E aí o que a gente identificou aqui, que eu uso muito nos meus negócios, é usar a lógica que eu tive uma vez, através de um fundo que investe na gente, a gente teve um encontro em São Francisco com um general da US Navy SEALs, que é o mais alto nível das tropas de elite nos Estados Unidos, e esse cara foi contar pra gente, era um grupo fechado de empreendedores, contar pra gente como se treinam as tropas de elite nos Estados Unidos. E aí ele falou duas coisas. Primeiro, você tem que vender sonho, né? As pessoas mais geniais que eu já conheci trabalham por sonho, por um propósito, que é aquilo que a gente estava falando ali atrás. O que é? O que nós vamos transformar aqui? A gente vai mudar e tal. Mas beleza. E segundo, no caso deles,
lá do US Navy SEALs é guerra, né? Vamos destruir a Coreia do Norte. Tem um monte de doida que quer, né, fazer isso e tal, e vai atrair esses caras. Mas a segunda coisa que eu achei super interessante, power to the edge, dê poder às pontas, treine as pessoas para tomar decisão, né? E aí você começa a ver que várias pessoas, quando você empodera as pessoas para que elas tomem a decisão e não que passem a decisão para cima, elas começam a achar maneiras diferentes de transformar, né, o negócio, coisas que não viriam da diretoria. Então, um dia eu estava conversando sobre isso com o Fred, lá do Magazine Luiza, e ele contou um caso bem interessante, que ele falou, Gustavo, uma vez nós descobrimos que tinha uma loja do Magazine Luiza que vendia muito mais por metro quadrado do que qualquer outra loja nossa. Aí ele e a Luiza, a mãe dele, pegaram um aviãozinho, foram lá para o interior de São Paulo para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram para sentar com o gerente lá para saber o que estava acontecendo, assim, por que você está vendendo muito mais que os outros, eles descobriram que o gerente falou assim, não, eu criei uma página minha no Facebook em que eu faço promoção minha. Então eu tenho alguns descontos aqui que eu posso dar, então eu chego lá e falo, gente, amanhã vem aqui no Magazine Luiza, me procura, que eu tenho 30% de desconto nessa geladeira aqui, mas não está no site, não está em outra loja, isso aqui é a promoção minha. E esse cara, na hora que eles viram, tinham 100 mil seguidores no Facebook, e aí começaram agora a incentivar outras lojas, né, do país inteiro a fazer a mesma coisa, gravar seus próprios vídeos locais e tudo mais. Então olha que interessante, esse é o tipo de coisa que não viria de cima para baixo. Precisou ter alguém lá embaixo disposto a correr algum risco que fosse pequeno, que vou gravar um vídeo e pode ser que alguém da matriz não vai gostar, porque tem empresa que é assim, não, tira do ar, como assim, você está gravando um vídeo em nome da empresa e tal, né? Mas ele deu essa liberdade para o cara poder fazer isso, experimentar e errar, e a partir daí chegaram num lugar que eles não iam imaginar, não ia para o planejamento estratégico, eles não iam colocar que, vamos pensar que, quem sabe, todo cara de loja vai gravar um vídeo próprio para a região e tal. Não é um negócio que geralmente vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Então eu acho muito legal essa dica, né, que a gente recebeu lá do cara da US Navy SEALs, porque ela, na verdade, ela mostra que você empoderando as pessoas, a tendência das pessoas darem o melhor dela e buscarem soluções muito criativas para resolver problemas que muitas vezes quem está longe da ponta, né, que está longe do cliente, tem que estar longe do dia a dia da operação, não consegue. Eu queria dizer que o meu livro, né, o Pense Simples, está disponível nas principais livrarias, né, online ou offline também, você consegue encontrar, é um best-seller, a gente já entrou na lista aí como o 5º mais vendido do Brasil. E eu também tenho, né, você pode me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, @Gustavo Caetano, e no LinkedIn, onde eu sou influencer lá, né, que é um título que o LinkedIn dá para algumas pessoas no mundo, né, por exemplo, lá fora o Bill Gates né, o Richard Branson e tal, e aqui no Brasil é um grupo bem seleto de pessoas que são esses influencers, e eu falo muita coisa sobre meu dia a dia, né, sobre dicas legais e até indicação de outras empresas, outros empreendedores que eu admiro muito também. Dá algumas dicas aí de alguns livros que te influenciaram? Tem alguns livros super legais que alguns influenciaram muito a minha vida e eu uso muito no meu dia a dia. Então, um deles é o Rework, que é um livro do Jason Fried, e ele é um cara que fundou o Basecamp lá nos Estados Unidos e tal, e ele tem um jeito muito diferente de pensar sobre negócio, pensar sobre criação de negócios. Inclusive, ele é um cara contra os fundos de investimento, né? Ele acha que as empresas não precisam levantar dinheiro, como todo mundo imagina, só consigo criar um negócio legal se eu levantar capital. E ele é totalmente contra isso, e o livro dele é super legal, traz dicas muito boas para o dia a dia do negócio. Eu também gosto muito, né, do lado difícil das situações difíceis, do Ben Horowitz, né, que é um cara que passou por muita dificuldade até ter sucesso, e esse é legal porque a gente, como empreendedor, quem olha de fora acha que a nossa vida foi sucesso do começo ao fim, né? E quem está de dentro, quem é empreendedor, quem já está há mais tempo, sabe que a vida de empreendedor, de qualquer tamanho, de qualquer negócio, qualquer indústria, ela é sempre cheia de dificuldade, altos e baixos, é uma montanha-russa. Hoje está tudo bem, amanhã não está tão bem, mas o empreendedor ele precisa ser muito resiliente. Esse livro fala muito sobre resiliência, né? Outro livro que eu gosto demais, que eu gosto muito de estratégia, é o livro 33 Estratégias de Guerra,
do Robert Greene, e ele é legal porque ele conta várias estratégias de guerras em diferentes momentos, desde os samurais até Napoleão e tal, e o que eles usaram, o que foi feito, Elizabeth Thatcher, sabe, vários detalhes interessantes aí que a gente pode usar no nosso dia a dia de combate no mercado. E uma última que eu acho que todo mundo deveria ler é Organizações Exponenciais, do meu professor Salim Ismail, que deu aula lá na NASA, lá na Singularity, e é um livro legal porque ele fala muito sobre isso, assim, de propósito de transformação, de pensamento exponencial, como você cria organizações que crescem não 5% ao ano, 10% ao ano, mas como é que faz o negócio para crescer 100% ao ano, 1000% ao ano, como a gente vê vários negócios conseguindo fazer isso com sucesso, e tem várias dicas legais lá de como fazer isso acontecer. O Resumo Cast fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e na próxima semana estamos de volta com mais um livro para empreendedores. Grande abraço e até a semana que vem. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.